Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo obviamente para falarmos do Flamengo que já treinou nessa quinta-feira pela manhã, dando continuidade à preparação para pegar o Sport no sábado lá na Arena Pernambuco, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, válido pela 12ª rodada da competição. E no vídeo de agora nós vamos falar aqui sobre os 11 desfalques do Flamengo para esse jogo contra o Sport, quais jogadores estão à disposição de Felipe Luiz e qual time ele deve mandar a campo para pegar o Leão no sábado, jogo muito importante, jogo inclusive que pode dar ao Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras vai jogar no mesmo dia contra o Santos. E também vamos falar do BAP, hein? Novamente ele soltou o verbo, falou muitas coisas, muitas verdades que muita gente não gosta de ouvir. A gente vai trazer quais foram essas verdades. E também a história do avião. É verdade que o Flamengo pediu a Leila, ou vai pedir a Leila, um espaço no avião da Leila para trazer Danilo e Alexandre, pegar uma carona? Como é que está o planejamento do Flamengo para esses 7 convocados? O Flamengo deseja ter os 7 jogadores no Fla-Flu no dia 19, primeiro jogo pós-data FIFA. Tem novidade importante também sobre Reinaldo e tudo sobre o julgamento de Bruno Henrique. A gente vai trazer todas essas informações, vamos atualizar tudo, deixar vocês sempre por dentro das notícias. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, hypa o vídeo, vamos hypar o vídeo porque isso é importante também. E sempre lembrando, estamos em data FIFA, futebol da Série A tá parado, mas tem jogo para você fazer aquela fezinha. Lá no site da KTO tem amistosos da seleção, tem futebol internacional, tem outros esportes, não tem só futebol. Então corre no site da KTO e aproveite, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. É só odão, tá? Vamos para as informações, sem mais delongas. Eu vou começar falando do BAP. Vou começar bem, porque as declarações do BAP em uma entrevista ao Poder 360, olha, é aquilo que eu falei no começo do vídeo aí na minha introdução. As verdades foram ditas e muita gente não gosta de ouvir a verdade. Um dos assuntos foi grama sintética, porque o Flamengo manifestou de maneira pública, através de uma nota oficial na última segunda-feira, alguns pontos para serem discutidos e com isso melhorar o futebol do brasileiro. Um dos pontos é a grama sintética. O Flamengo totalmente contra a grama sintética e o BAP falou o seguinte: o gramado sintético foi aprovado pela FIFA em situações excepcionais para países que ficavam 8, 9 meses sob neve. Clima absolutamente hostil. Se não houvesse essa possibilidade, não haveria a prática do futebol lá. Alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade que havia fora do Brasil, tropicalizaram a ideia de forma a economizar na manutenção do gramado. O esporte futebol nas 5 maiores ligas do mundo é praticado em gramados com regras muito claras da qualidade do campo. Custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, algo em torno de 50 milhões por ano para manter um gramado perfeito em 80 partidas por ano. Nós, no Flamengo, acreditamos que não é justo que você tenha um diferencial competitivo pelo tipo de gramado que você joga. É mais caro ter grama. Nosso ponto de vista é que, se você não tem condição de praticar o futebol em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Brasileirão. Rapaz, eu falo, quando o BAP abre a boca em uma entrevista, muita coisa boa será dita. Alguns não vão gostar de ouvir. Inclusive, nessa carta publicada pelo Flamengo na última segunda-feira, com esses pontos a melhorar no futebol brasileiro, o Flamengo também propôs restrições a clubes em recuperação judicial. A ideia afetaria, por exemplo, o Vasco, aqui do futebol carioca, cuja recuperação judicial é alvo de pedidos de impugnação. O BAP fez críticas às gestões que levam seus clubes para essa condição. Olha o que ele disse: a vida é feita de escolhas. Você tomar decisões que quebram o seu negócio e você continuar à frente do negócio, tendo uma segunda, uma terceira chance, não cumprindo com as obrigações que você acordou com terceiros, não me parece o melhor caminho. O fato de estar em RJ, que no caso é recuperação judicial, não muda absolutamente nada do ponto de vista da gente. A RJ é consequência de uma série de atitudes e escolhas que cada clube fez.
essas escolhas não podem ser consideradas eventos como ciclones ou tornados que nos afetaram. Foram escolhas que cada clube fez e o que os levaram a essa situação. Nós acreditamos que não é justo quando não há consequências para isso. Rapaz, o BAP, ele é bom nas declarações, hein? Pois bem, mudando de assunto, vamos falar sobre o avião da Leila Pereira. Pois é, tá dando o que falar. A Leila tá dando carona para uma galera aí da seleção. Luciano Juba, Fabrício Bruno, PH do Vasco. E aí muita gente anda dizendo por aí que o Flamengo também iria pedir uma carona a Leila Pereira para trazer Alexandro e Danilo. Vamos aos fatos. Isso não procede. O Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo também entende que Alexandro e Danilo estão fora do jogo contra o Fluminense, porque esses dois jogadores experientes que são, e vocês sabem que eles têm um histórico de lesões musculares, não só aqui no Flamengo, mas, enfim, na carreira, são dois jogadores que são tratados, entre aspas, com carinho pelo departamento médico do Flamengo. Então o Flamengo entende que esses dois jogadores, eles não vale o esforço para, enfim, investimento, fretar avião, e eles teriam, sei lá, menos de 24 horas de um período, de um jogo para o outro, para poder descansar. O próprio Alexandro, em entrevista coletiva com a seleção brasileira, disse que prefere descansar a fazer esse esforço todo, porque ele sabe que se ele fizer esse esforço todo, o risco é grande de ele ter uma lesão muscular e aí, quem sabe, ficar fora da final da Libertadores no dia 29. Então o Flamengo entende que esses dois jogadores estão fora do jogo contra o Fluminense no dia 19 por conta da logística. O esforço que o Flamengo vai fazer é em relação aos estrangeiros. Varela, Arrascaeta, Vinha, Carrascal e Gonzalo Plata. Esses 5 jogadores estarão nos Estados Unidos. E aí o Flamengo vai fazer uma logística especial, vai investir nisso, nessa logística, para trazer esses jogadores o mais rápido possível para o Rio de Janeiro, para tentar tê-los diante do Fluminense. Por que eu falo tentar? Porque depende de uma série de fatores, gente. Quanto tempo esses jogadores estarão em campo com as suas seleções? Vão estar em campo? Vão voltar 100%? Porque a gente sabe que toda vez que eles entram em campo existe um risco de lesão. Então depende de uma série de fatores. Do lado do Flamengo, o esforço não vai faltar para ter esses 5 atletas, mas não dá para garantir que os 5 estarão à disposição ou até mesmo que serão titulares. Podem começar no banco de reservas. Mas o ponto não procede que o Flamengo vai pedir carona a Leila Pereira para trazer Alexandre e Danilo, e o Flamengo vai fazer todo o esforço para trazer esses 5 jogadores lá dos Estados Unidos. E aí é esperar a condição física, porque eles serão avaliados pelo departamento médico. Deu para entender? Espero que sim. Em relação ao jogo contra o Sport nesse sábado, esses 7 obviamente não estarão à disposição, e o Flamengo vai ter ainda mais outros desfalques. Pedro, Léo Ortiz, Jorginho e Alan, 11 desfalques. E aí, o elenco que o Flamengo tem à disposição para esse jogo tem goleiros Rossi e Matheus Cunha, zagueiros Léo Pereira, João Vitor e Cleiton, inclusive o Vitor é o provável titular na zaga ao lado do Léo Pereira. Laterais, Emerson Royal, Ayrton Lucas, os volantes e os meias, Pulgar, De La Cruz, Everton Araújo e Saul, e os atacantes Samuel Lino, Bruno Henrique, a priori, Michael, o Alacian, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Por que o Bruno Henrique eu falo a priori? Porque enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, está começando o julgamento do Bruno Henrique, previsto para as 15 horas no STJD. Se ele for punido, ele não vai poder entrar em campo contra o Sport. Então depende do julgamento e aí a gente vai aguardar. O time que eu escalaria, Rossi, Emerson Royal ou Varela, Emerson Royal, porque o Varela está com a seleção, Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor, Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, eu botaria o Saul titular, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, se ele ficar à disposição. Pelo menos esse seria o meu time. E eu não botaria o Juninho, porque eu já estou pensando na cabeça do Felipe Luiz. Já falei para vocês, o Juninho não vai ter oportunidade. O Flamengo entende que a contratação do Juninho foi um erro. Não por considerar o jogador pereba, ruim de bola, ou bagre, como vocês gostam de dizer nas redes sociais, por entender que o jogador, nas características, não se encaixa no estilo de jogo atualmente praticado no Flamengo. Sim, o Flamengo sabe que errou na contratação, que foi um erro de avaliação. É isso. Com outras palavras, é basicamente isso. E vocês? Como é que vocês escalariam o time de vocês aí do Flamengo para pegar o Sport no sábado? Lembrando, o Flamengo pode terminar
o sábado na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras encara o Santos numa crise danada, a torcida do Santos estendendo faixa contra o Neymar, mandando ele jogar futebol. Neymar, não acorda não para você ver. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, um abraço, fui! Bora começar o vídeo falando sobre Reinaldo, que nessa quinta-feira deu entrevista ao Sport TV, colocando em dúvida sua permanência no Mirassol. O grande astro do time do interior de São Paulo tem contrato até dezembro de 25, mas já existe uma prorrogação automática do vínculo depois de alguns objetivos cumpridos, ou seja, o Reinaldo será jogador do Mirassol até o fim da próxima temporada, a menos que algum clube o compre do Mirassol. Jogador de 36 anos de idade, e dá para imaginar que o time do interior não possa pedir uma quantia astronômica. O que o Mirassol, ou melhor, o que o Reinaldo deu a entender é que ainda não crava sua permanência, porque segue aguardando por propostas. E especulações existem aos montes, nenhuma delas confirmada, mas o nome do Reinaldo tem sido ventilado em Vasco, Fluminense, Vitória, Santos e Ceará. Repito, nenhum desses clubes admite a busca pelo lateral de 36 anos de idade, que na atual temporada soma 42 jogos, 12 gols e 8 assistências. É de longe o grande destaque da maior zebra do futebol brasileiro em 2025 e talvez nos últimos tempos. O Mirassol faz sua temporada de estreia na Série A, é quarto colocado, praticamente garantido na Libertadores da América do ano que vem, e tem só a segunda menor folha salarial da primeira divisão. Somente o Juventude gasta menos do que o Mirassol, o custo do Mirassol de algo na casa dos 4 milhões de reais por mês. Acredite se quiser, Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente, apesar de ter avisado seu irmão de que receberia um cartão amarelo, e essa informação acabou desencadeando uma série de apostas em casas de apostas esportivas. No primeiro julgamento, você lembra, Bruno Henrique havia pego 12 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, em julgamento do pleno no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 dos auditores optaram por uma punição de apenas R$100 mil. Outros 2 pediram uma punição de 270 dias. Houve ainda quem optasse pela manutenção da primeira pena de 12 jogos. No fim das contas, prevaleceu a opção da maioria e Bruno Henrique vai poder jogar normalmente o restante da temporada sem ter cumprido nem sequer um único jogo de suspensão. Muito triste para o futebol brasileiro, que precisa dar bons exemplos. Vale a lembrança de que outros atletas chegaram a ser suspensos e afastados do futebol por 1 ou 2 anos. Sei das diferenças do caso. Bruno Henrique, por exemplo, não lesou o Flamengo. O próprio rubro-negro deixou isso bem claro no julgamento. O Bruno Henrique foi um pedido do Flamengo para que o Bruno Henrique tomasse cartão nesse jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, para que pudesse entrar limpo no jogo contra o Palmeiras. Então, apesar de não ter sido lesado, o Flamengo teve seu nome envolvido em meio a um jogador que virou alvo de uma investigação policial. E, na minha humilde opinião, ele mereceria punição. Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema. Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Tudo isso às vésperas da final do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo importante aqui no canal do Flamengo. Informações do Mengão para você se manter sempre muito atualizado. Com o Vene Casagrande e Jorge Nicola trazendo todas as informações, todas as atualizações do Rubro Negro. Gostaria de pedir você, fortalece com like, tá? Um pedido aí na humildade, na moral, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, porque todos os dias estamos aqui com o compromisso de trazer os cortes e as melhores informações do Mengão para você se manter muito atualizado, fechou? Comenta aqui embaixo também, deixando nos comentários a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Forte abraço, tamo junto, sejam muito bem-vindos ao canal do Brené Fla, Notícias do Flamengo. Valeu, pessoal, fui!